Então, hoje o Estúdio 16 tem uma grande honra de convidar o professor Daniel, de Lisboa, da Universidade de Estudos Estrangeiros de Pequim, para falar com a gente. Então, muito prazer, professora. Muito prazer, obrigado. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Sim, então, há quanto tempo que você vem para cá, ou seja, você mora em Pequim, na China? É complicado com a questão da pandemia. Eu comecei a trabalhar na Beiwai em 2019. Ok? Mas entretanto eu estava para vir para cá, para Pequim em janeiro, fevereiro de 2020 e aconteceu a pandemia e então a partir daí estive a dar aulas online durante 3 anos praticamente. Desta forma eu apenas cheguei aqui a Pequim, ok, o ano passado, em 2023, em março. Ou seja, faz agora, há pouco tempo, 1 ano em que eu estou a viver efetivamente aqui em Pequim. Sim, na verdade você teve uma convivência de mais tempo com os alunos chineses do que você vive aqui realmente na China, né? Sim, então, exatamente. Qual é a sua impressão sobre seus alunos chineses? Os alunos, desde sempre, ok? Portanto, eu tive 3 anos a dar aulas online, que nunca é a mesma coisa, o contacto com os alunos não é igual às aulas presenciais. Sim. Mas de facto desde sempre fiquei encantado e talvez até surpreendido com o nível dos alunos chineses, ok? Eu posso dizer que eu tenho alguma experiência a dar aulas de português de língua estrangeira e aqui na China um aluno chinês, pelo menos aqui na universidade, aprende tanto num ano e tão bem como noutro país os alunos de português de língua estrangeira aprendem em 2 ou 3 anos. Portanto, nota-se de facto uma grande capacidade, uma grande competência por parte dos alunos em aprender esta língua que por vezes até pode ser um pouco complexa, um pouco difícil. E antes de você vir para a China, você também trabalhava como professor de português? Sim, eu tenho uma longa história de vida e bastante diversificada, mas eu já tinha trabalhado com o Instituto Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, que é um organismo que pertence ao Ministério dos Negócios Estrangeiros português, ok? Já tinha tido a experiência de trabalhar como leitor na Turquia, ok? Depois estive a trabalhar em Moçambique, ok? Mas não diretamente com o ensino de língua portuguesa para estrangeiros, ok? E depois finalmente foi-me proposta esta possibilidade de vir trabalhar para Pequim, que eu aceitei sem qualquer tipo de dúvida, porque sempre foi um país que me fascinou e em termos de ensino do português, de divulgação da língua portuguesa e da cultura portuguesa, ou da cultura em português, porque nós no Instituto Camões adotamos sempre a perspectiva de que a língua portuguesa é muito mais do que a língua de Portugal, é a língua de todo o universo de falantes de todos os continentes do mundo, ou seja, nós apostamos no caráter pluricêntrico da língua portuguesa, ou seja, interessa-nos a nós divulgar não só a cultura de Portugal, mas a cultura de todos os países lusófonos, ok? E de facto, em todos estes países a relação com a China é hoje fundamental, ok? Há uma relação muito estreita entre Portugal e a China, ok? Até Portugal pode ser quase considerado como uma boa porta de entrada da China no contexto europeu. A relação entre China e Brasil está cada vez mais consolidada e mais forte e também os países de expressão portuguesa de África têm, todos eles, uma forte relação também, seja comercial, seja política, seja até cultural com a China e, portanto, para alguém que trabalha com a língua portuguesa é de facto estimulante e fascinante poder ter a oportunidade de trabalhar aqui na China também, porque eu acho que esta relação China e países de expressão portuguesa é uma relação de futuro, ok? Muito bom. E antes de você vir cá, você deve ouvir, ou quando você prepara para a sua viagem para a China, deve ter um conhecimento sobre a China, sobre a cidade de Pequim que você vai viver. Então, esse Pequim é diferente do que você imaginava antes ou
mais ou menos igual? Como eu disse, eu sempre tive um interesse pela China, sempre considerei ser um país muito, muito interessante em termos históricos, culturais, económicos, políticos, industriais, tecnológicos. Então já tinha um certo interesse pela China e uma certa atração também, e por isso não fui apanhado totalmente desprevenido e dessa forma não me surpreendeu. Talvez o que me tenha surpreendido é a vida aqui é de facto muito pacífica, muito calma, tranquila, eu diria confortável. Okay? Isso foi algo que eu fiquei muito agradado. Talvez aquilo que eu pensava, ok, uma cidade com 21 milhões de pessoas deve ser muito caótica, muito confusa, e isso surpreendeu-me, não o ser. Acho que as coisas estão muito bem organizadas e uma pessoa de um país pequenino, todo o país tem 10 milhões de pessoas, nunca me senti de alguma forma constrangido a viver em Pequim, porque as coisas estão muito bem organizadas e então, se fosse alguma coisa que me tenha surpreendido, foi isso. É como viver numa aldeia, mas uma aldeia com 21 milhões de pessoas, ok? Sim, porque é muito interessante. Beijing é uma metrópole e sempre tem muito fluxo pessoal, tem muita gente, mas ao mesmo tempo está tão bem organizada, as coisas funcionam tão bem que uma pessoa não sente aquela confusão e aquela... às vezes de não saber bem o que é que há de fazer. Aqui não, as coisas estão de facto, é muito tranquilo. E as pessoas também são muito simpáticas, também me ajudam. Muito obrigada pelo seu elogio, eu fico muito... É merecido este elogio, porque de facto acho que é uma das qualidades de Pequim que mais me atrai, é de facto a calma, a facilidade com que uma pessoa pode viver, sentir-se em casa aqui. Okay. E o professor fala chinês? Não, infelizmente não. Não tive tempo ainda para aprender. Comecei só agora a ter algumas aulas de chinês, mas não falo nada. E ainda. Isso não dificulta a sua vida aqui, né? Como eu disse, devido à simpatia do povo de Pequim, ok, ou pelo menos de Pequim, que é o que eu conheço melhor, há sempre algumas dificuldades, mas nada que não seja facilmente ultrapassável. Pegar metrô, transporte público, tranquilo? Tranquilo, sim, tranquilo. Lá está. Fazer compras? Está muito bem organizado e consegue-se comunicar ou através dos tradutores automáticos ou através de mímica, vou conseguindo comunicar e também muitas vezes quando preciso de usar algum serviço público, aí vou ter que pedir ajuda aos meus alunos e eles são muito simpáticos e ajudam. Sendo uma dificuldade que eu quero ultrapassar, estando agora a tentar aprender um pouco de chinês, não é nada de limitativo. Uhum. E os aplicativos chineses você usa, né? Sim, uso os Didi, os Taobao, alguns serviços de entregas de comida, por exemplo, também consigo usar, pagamentos, telefone, tudo isso eu consigo usar. Sim. Você pode pagar a bicicleta, pagar o cinema, pagar tudo com um aplicativo. Né? É fantástico, foi isso que eu disse, está tudo tão bem organizado que mesmo para uma pessoa que não fala e não consegue ler os caracteres, facilmente, com alguma explicação de alguém chinês inicial, mas facilmente nós aprendemos a utilizar esses aplicativos e a funcionar e a viver aqui nesta cidade. Isso é fantástico! E então, qual é o seu passatempo? Então, depois das aulas, o que você gosta de fazer? Eu vou ser sincero, tenho pouco tempo para ter passatempos. E então aqui há uma grande carga de trabalho, de facto, nós aqui trabalhamos bastante na universidade e para além disso eu ainda tenho que desenvolver atividades junto da embaixada e então resta-me pouco tempo, ok? Das atividades que eu faço, gosto de fazer desporto, ok? Principalmente vou ao ginásio. Da universidade? Aqui da universidade, é um pequeno ginásio mas muito simpático e tento passear um pouco por Pequim, mas passatempos não tenho muito tempo para passatempos. Você já foi a alguns lugares emblemáticos, aqui em Pequim, sem dúvida, sim, mas ainda não tive a oportunidade de visitar outras zonas da China. Consegui agora passar 3 dias na província de Hunan,
Hunan. Ok, sim. Hunan ou Henan? Hunan. Hunan, ok. Perto da minha província. Ah, é? Sim, exatamente. Consegui agora fazer isso, mas de resto só em Pequim. Mas em Pequim já visitei praticamente todos os principais pontos turísticos de Pequim que me encantaram, sem dúvida nenhuma. Sim, então menos de um ano de viver em Pequim. Sim. Se você puder dar algumas dicas, quais seria para um estrangeiro viver em Pequim ou na China? Quais dicas que você daria? Bom, a primeira coisa que para nós, talvez para alguém que venha de fora, tem que se habituar muito rapidamente é habituar-se a não usar dinheiro, utilizar sempre os aplicativos de celular para efetuar os pagamentos e para fazer toda a sua vida. E, portanto, o conselho que eu fazia, que eu daria, era, sem dúvida nenhuma, aprender a utilizar o telefone, o telemóvel, realizar todas as fazer atividades. tudo. É, exatamente. Porque a partir daí é muito fácil. Depois, em termos de visitas, eu fiquei absolutamente encantado com a Cidade Proibida, não há dúvida nenhuma. A muralha também é algo que tem que ser visitado, ok? São tantos, tudo é fantástico, de facto. O Palácio de Verão também é um dos meus sítios favoritos. E depois a própria experimentar a gastronomia de Pequim também acho que é extremamente interessante. Boa estadia em Muito Pequim obrigado. e na Universidade de Beihai. Muito obrigado também, foi um prazer falar com você. Então, muito obrigada por conversar, compartilhar sua experiência. Obrigado. Prazer.